Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escanteio Curto Podcast. Eu sou o Tomás e hoje estamos em dupla. Cara, pela primeira vez aqui, eu e o Tomás, a gente tinha um podcast de basquete, o Sexto Homem Podcast, que era só nós dois. Então tá com um ar meio nostálgico isso aqui. Eu não sei se tu sentiu isso também. Achei que tu até ia puxar uma intro do Sexto Homem Podcast, só que eu não lembro como é que era. Eu também não lembro, mas eu acho que era Fala galera, beleza? Eu sou o Tomás e vocês estão em podcast. Cara, só não tinha o Bom Dia Especial, mas hoje eu vou dar um Bom Dia Especial nostálgico também, porque eu fui visitar minha namorada na cidade dela e eu fui pra rodoviária de Porto Alegre pra poder viajar. E, cara, Fatídico. a rodoviária de Porto Alegre me traz memórias nostálgicas, tá ligado? Porque, tipo assim, eu, quando me mudei pra Canoas, eu vinha direto de ônibus pra cá pra estudar e tudo mais. E, cara, eu passei por poucas e boas nessa rodoviária, então eu acho que meu bom dia especial de hoje vai pros golpistas de rodoviária. E, cara, eu preciso contar uma história minha que é muito boa. Cara, eu sou uma pessoa, assim, é muito fácil me passar pra trás, tá ligado? Nossa, Eu cheguei. Cara, tu vai contar a tua história também? conta a tua e depois eu conto a minha. Cara, tipo assim, eu cheguei, eu tava meio atrasado pra um ônibus, tá ligado? Era tipo, vamos botar, era 3 da tarde meu ônibus. Eu já Eu sei que cheguei história ali é. umas 2h40. Daí eu cheguei na correria, aquela, porque eu já tinha perdido um ônibus há pouquinho tempo. Isso faz o quê? Uns 2 anos mais ou menos essa história. Mais, na real, uns 3. Aí eu chego e, cara, eu sou parado por uma pessoa que tem bastante convívio ali na rodoviária. Ele fala, bah, meu, tô com fome, me paga um almoço. Eu falei, ah, meu, tá, pode ser. Daí ele falou, não, é jogo rápido. Eu falei, tá, então eu vou te pagar um almoço. E tinha uma banquinha na minha frente. Eu falei, tá, meu, eu compro um pão de batata, uma coca e estouramos, tá ligado? Daí eu falei, tá, vamos ali. Daí ele falou, não, não, ali não, eu quero lá. Ele me apontou pra zona mais sombria da rodoviária de Porto Alegre. E tu Daí eu falei, foi. puta que pariu. Mano, eu tive que ir, tá ligado? Que eu falei, bah, eu já falei que vou pagar pro cara, tá, vamos lá, vamos pegar um pastel, alguma coisa. Ele chega, ele nem olha o cardápio, ele falou assim, ó, eu, eu quero uma laminuta, quero uma laminuta de alcatra com adicional de feijão. O Eu falei, pô, não, o cara pediu adicional. não. Eu falei, não é possível. Daí ele virou e pra mim e falou assim, meu, vou pedir uma coca, tudo bem? Eu falei, mano, pede a tua coca, então, Percebe aí? faz o que tu quiser, mano. Daí, cara, me pegou, porque, tipo assim, tudo aquilo deu uns R$ 52, tá? A passagem pra Caxias era o quê? Uns R$ 60. Eu gastei quase a passagem no almoço do cara. E pra piorar, cara, eu não gasto isso no almoço pra mim. Naquele dia específico eu tinha almoçado um Five Star, aquele chocolatinho e uma garrafa d'água, tá ligado? Então, cara, foi muito doído e o cara conseguiu me passar a perna, mano. O cara devia ganhar comissão, tipo assim, ah, meu, tenta passar a perna em um trouxa e traz pra cá, que a gente te dá uns pila ainda de cashback. Bom, o cara ainda tomou um alcatra com adicional de feijão, cara. Que merda, velho. Cara, eu já fiz o dia de alguns golpistas também, principalmente em Caxias do Sul, né? Tem uma história que eu sempre conto quando entra no tópico golpes, que foi um que eu tomei, que, cara, os caras realmente se aproveitam dos dias ruins das pessoas. Aquele dia que tá quente, hoje tá quente pra caramba, por exemplo. Aquele dia que tá quente, que meu, as pessoas estão tendo que resolver coisa no centro, que daí tu vai, mano, tu vai pro centro é pra se estressar, né? Porque tu deve estar resolvendo uma burocracia, alguma coisa. É, e o centro de Caxias com calor é um negócio insuportável, cara. É insalubre. Mas eu acho que de toda a cidade é um pouco É, grandinha, assim. O negócio é insalubre. Cara, o centro de Caxias vira impossível, assim. Enfim, tava num dia bem estressado, bem quente. E, cara, eu tava o estressado brabo, assim, de cara fechada, cara, mas triste de cara fechada, assim, mais ou pra ver menos. o Tomás brabo, assim, ó, gente, vocês têm que se puxar. É, pois é. Aí, cara, tava indo em direção à minha casa, né? Tava resolvendo umas coisas no centro. Comecei a dar a pernada em direção à minha casa. Já meio desnorteado, assim. E daí para o senhor Golpe, né? Ele Mister. me para e diz assim: Ah, e aí, cara? Tô vendendo meus produtinhos aqui e tal. Tu queria dar uma olhada? Vou te fazer uma promoçãozinha. Vem provar aqui. Daí ele me mostra assim, aquelas caixas de feira, uma caixona de feira, aquelas de plástico de feira,
das bandejinhas de isopor, com 2 frascos de perfume dentro, Muito enrolado foda. no papel filme. Não, de marca, né? Não, era só. Eu tenho aqui essa aqui é da Calvin Klein. Elas vão se apaixonar aqui, ó. Prova esse cheirinho. Daí ele pegou o Calvin Klein real que ele tem, né? Deu a espirrada. Prova esse cheirinho. Bah, bom cheiro mesmo. Cara, ó, toma aqui, cara, tu vai gostar e tal. Já foi me entregando dois perfumes de uma bandejinha, já foi me entregando. Daí eu já fui pegando, né? Bah, legal. E tal, o cara vai me dar, né? O cara parecia que tava me dando. Daí ele falou, daí eu falei assim, tá, cara, quanto é que eu te devo, né? Não vou, né? Quanto é que eu te devo dele? Ah, cara, o quanto tu puder pagar. Esse é o maior erro, mano. E daí eu tava, né? Bah, não tava num dia bom e tal. Na frente dele eu peguei a carteira, já comecei errado ainda. Peguei a carteira, abri, tinha uma nota de 100 pila, esticada. Puta, eu achei que era menos, mano. Tinha uma nota de. Cara, eu não ia dar 2 notas, eu ia dar uma nota do que tivesse. Tinha uma nota de 100 pila só na carteira. Bah, tô aí. Entreguei pro cara, mano. Consegui dar 100 pila pra um cara que me vendeu 2 frascos de Calvin Klein. O cheiro era sabor álcool. Álcool É, etílico. não. Quando tu abriu os perfumes, me quebra, cara. Cara, eu abri o perfume, dei uma espirradinha, cheiro de álcool. Segundo, cheiro de álcool. E tu via, e se tu olhasse bem o frasco, tu via umas coisinhas boiando no perfume, sabe? Que Tipo, nojo, uma velho. poeirinha. Ah, joguei fora, né? Fui muito trouxa, mas foi minha. Cara, mas o erro é quando o cara, tu pede assim, ai, quanto é que é, mano? Porque esses dias eu tava em Caxias, esses dias não, faz um tempinho, na sinaleira, e os caras que vendem abacaxi, meu, esses caras são as pessoas mais insistentes do planeta Terra, cara. É O cara verdade. me abaixou aqui com o abacaxi dele e falou, meu, pega um pedacinho. Eu falei, tá, dá um pedacinho aí, cara. Meu, melhor abacaxi que eu já comi na minha vida, tá? Era doce, assim, aquele, mano, certo que ele tinha largado açúcar. Era um quilo de açúcar na rodela. E daí eu falei, tá, meu, tá, me vê um abacaxi desses aí. Daí eu falei, quanto é que é? Ele falou, quanto tu tiver aí. Eu entreguei uma nota de 10 pila, ele me deu um abacaxi por 10 pila desse tamanho, E os cara. naniquinhos. E foi o pior abacaxi que eu já comi na minha vida, mano. Mas é triste, cara, é triste. E o melhor, né, quem tá escutando nosso podcast, tipo, primeiro, vê só eu e tu. Pensa que é a primeira vez de alguém escutando Escanteio Curto Podcast. Só eu e tu falando sobre golpistas, mano. Os caras não fazem a menor ideia que a gente é em quatro, que tem um colorado no nosso meio e que a gente fala de futebol, na real, né? O podcast é sobre futebol. E se tu tá ouvindo ele no YouTube ou no Spotify sem estar com a versão em vídeo, saiba que tem a versão em vídeo que tá aparecendo nossas caras aí, né? É verdade. Infelizmente, quem quiser, né? Não, quem quiser pode assistir, porque, cara, quando tem câmera, quer dizer que tem alguma dinâmica. A gente não vai falar, não vai fazer ela agora. Vai Vamos estar no X. aproveitar esse, vamos aproveitar esse close nos nossos rostos, né? Vamos falar um pouquinho. Cara, eu acho que pra começar a falar de futebol, a gente tem que falar de qual foi a A nossa última experiência futebolística. experiência futebolística presencial. Ah, E cara. nós fomos ontem assistir uma rodada como é que Formoso. é? Hã? O Formoso Gauchão. O charmoso gauchão. Assistimos Grêmio e Pelotas, que foi, cara, o pior primeiro tempo da história, mas o melhor segundo tempo do ano. Cara, mas contextualiza, tá? Terça-feira, 9h30 da noite. Um calor, assim, a Porto Alegre tava insalubre, cara. Era 7 da tarde. A gente postou até um vlog, se quiserem ver no nosso Instagram. Cara, 7 da tarde tava 36 graus em Porto Alegre. E a gente falou, não, vamos, né? A gente chega na arena. Cara, o público, assim, ó, tinha 10 mil pessoas. 11 mil, pra ser mais preciso. E, cara, um calor, um calor, um calor. O Grêmio jogando mal, assim, ó, mas o Grêmio jogando muito mal. Thiago Volpe de titular, porque, tipo, antes de a gente começar o jogo, a gente não sabia que o Thiago Volpe ia jogar bem. Nós e toda a torcida do Grêmio, né? A gente se olhou e falou, meu Deus do céu, a gente tá prestes a presenciar presenciar uma catástrofe, cara. E aí o Braithwaite, que a dinâmica de hoje vai ter, Martin Braithwaite vai estar envolvido na dinâmica de hoje. Então, cara, eu sou apaixonado por esse dinamarquês, então ele fez nossa noite. E pra piorar, meu, acho que a gente pegou a maior chuva, não sei se foi a maior chuva que a gente já pegou em estádio, porque a gente pegou aquele Grêmio Santos uma vez, mas foi chuva, hein?
Ah, não. É que ontem foi forte, assim. Mas deu pra dar aquela alentada no meio das poças da água que se formaram na arquibancada. Cara, foi uma noite de Copa num Grêmio Pelotas às 9h30 da noite, numa terça-feira, cara. A gente foi feliz. Cara, esse é o mais próximo dos raiz do que os caras na internet dizem que é. Ah, cadê o futebol raiz? Cara, foi o mais próximo do raiz que a gente chegou nos últimos tempos. E pra piorar, se vocês forem olhar, tipo, os gols, assim, no YouTube e tudo mais, vai dar pra ver que todo mundo subiu, então tá tudo vazio. E vai ter algumas pessoas lá. Tá simplesmente eu e o Tomás no meio da chuva ali, comemorando o gol do Pavão e contando pro segurança que tava de costas pro gol o que tinha acontecido. Porque ele tinha que saber o que a gente viu, né, meu? Aí o Pedro falou assim: Ah, golaço, golaço, eu, tri-rosca. É, as coisas só fazer tipo assim, ó. Não, o Pavão pegou aqui, ó, bate pronto. Daí o cara devia ser colorado ali aqui, ó. Aí ele falou, bó, que bola, Bã. guri. Não, e daí em algum momento a gente falou, não, a gente vai ter que invadir. Daí ele já nos olhou estranho, assim, claramente vai invadir. Cara, a gente não ia invadir um Grêmio Pelotas às 9h30 da noite. Não que a gente iria invadir algum outro jogo. Mas Mas o cara seria, nos olhou torto. cara, mas seria um dos jogos mais de boas de se invadir. Cara, eu acho que os caras nem iam nos parar, mano. A gente ia lá, Exato. ia abraçar o Edenilson e ir embora, mano. O que jogou o Super Ed, né? O cara ativou, o Fernando falou no grupo do escanteio curto. Ah, o Super Ed ativou o modo canivete suíço, né? O cara Cara, tá. Simplesmente é o jogador, a dupla de jogadores, Bright White e Edenilson, é a dupla com maior assistências mútuas, né? No Brasil. cara, te prepara que eu vou trazer muitas estatísticas na nossa dinâmica. E, cara, o que, que vai ser a dinâmica? Primeiro, tipo, não puxa ela, mas contextualiza o porquê que a gente escolheu essa dinâmica, velho. Cara, então, buscando temas pra falar a respeito no Em dupla, né? podcast. Em dupla, porque, poxa, em dupla tu tem que ter um pouco mais de maior quantidade de temas pra ter uma dinâmica melhor, porque são duas cabeças a menos pensando em como tocar o negócio, né? Então a gente pensou em falar sobre os estrangeiros. A gente tinha falado alguma coisa antes disso? Cara, é que o nosso podcast, pra quem não nos conhece, consiste em futebol, resenha e André Sourac. Então, a resenha já foi, agora é a parte do futebol e a gente finaliza com o André Sourac. Então, cara, acho que a gente já toca o porquê. Era esse o assunto, mano. Cara, é porque hoje foi anunciado no Grêmio um belga, o Francis Amuso, Gênio. né? E o maior craque do time do Grêmio é um dinamarquês. E a gente começou ontem a se questionar, antes do jogo, a gente começou a se questionar sobre os outros estrangeiros. Porque, o Bright White é o primeiro dinamarquês a fazer um gol no gauchão. Daí eu falei, tá, e o Amuso vai ser o primeiro belga a jogar no gauchão. E o Pedro falou, não, um belga já joga o gauchão no Inter. O Wanderson, né? Aí a gente começou a pensar e tal. Daí tem um cara que é acho que do Congo, que é Bolase. o Bolazzi. Tem holandês por aí. Colombiano, nem se fala, né? Colombiano tem. Colombiano já faz tempo que tem muitos colombianos no futebol Mas o Rio brasileiro. Grande do Sul é o baile da Colômbia, mano. Hoje Não, O Rio Grande do Sul é o baile da Colômbia. a base do América de Cali passou pelo Rio Grande do Sul. Seja no Inter ou no Grêmio, a base do América de Cali já passou em um. Tipo assim, ó, o Orejuela, que jogou no Grêmio, base do América de Cali. O Cuejar, o Borré, só E também, tudo né? fechado, tão fechado. Não, o Peré, Oscar Peré também jogou lá. Então, cara, assim, ó, sem falar nos. É que a gente tá falando da aldeia, né? Nós tem que falar do Brasil inteiro, que a gente tem a globalização, o globalizado esporte, que o Bakayoko não vai vir. Infelizmente, o Bakayoko não irá jogar no esporte, a gente descobriu isso. Não Mas quis. houve a tentativa. E entre outros nomes, então, assim, olha, o futebol. Sem falar que o Grêmio tá tentando um zagueiro marroquino, né? O Massina. Então, tipo assim, ó, tá uma loucura o futebol. E, meu, conversando com o Tomás, a gente pensou, cara, quem que é o melhor estrangeiro do futebol brasileiro atualmente? Porque se a gente pegar um tempinho pra trás, Soares é o maior estrangeiro que já passou pelo futebol brasileiro. Temos E, tipo, Sidorf. Temos cara, pra Sidorf. mim, Soares é maior que Sidorf, mano. Não, com certeza. Tô falando dos grandes que tiveram aqui. Tô falando, tô falando dos grandes que passaram por aqui de estrangeiros. Dá pra contar o Deco. O Deco dá pra contar ou o Deco é meia? Porra, o Deco sobra. O É que o Deco não Deco é importa se ele é brasileiro, brasileiro. né? Ele é Não brasileiro e importa. português, né? A gente fecha ele como estrangeiro. Então, cara, teve alguns bons. E agora, meu, esse Brasileirão vai estar uma loucura. Todo ano a gente fala que é o super Brasileirão, porque é verdade, porque ainda agora voltou o Neymar.
que a gente não vai falar muito ainda hoje, porque a gente falou muito dele nos últimos episódios. Então, hoje vai ser especial para os estrangeiros. Inclusive, é uma preocupação, né? Tipo, cara, eu acho que o Brasileirão tá ficando cada vez mais parecido com o Turcão. Cara, sim. A tendência é ficar muito parecido com o que era o futebol turco na época do FIFA 20, assim, e até De atualmente, né? porque agora tá todo mundo. O campeonato turco tá em crise, né, cara? Tá todo mundo desistindo dos jogos. Tipo, já é o terceiro time seguido que vai jogar contra o Galatasaray que sai de campo no meio da partida. Então tá uma crise no futebol turco. Não Mas tu sabia pega dessa. ali 2020, cara, são craques em decadência, alguns craques que estão estabilizados e jogadores turcos. E basicamente o Ou, futebol brasileiro é isso. ou jogadores estrangeiros, novos, mas, tipo, não os mais bombados, os Os Francis aceitáveis mais Augusto. bombados, digamos. Os Os, Francis os, que, Augusto. os que podem bombar, né? Vai que. Os vai que, exatamente. Só que o futebol brasileiro é mais charmoso que o futebol turco, cara. Me desculpa. As torcidas do futebol turco são mais legais? Talvez. Mas o futebol brasileiro é mais charmoso. Então, hoje vai ser um mar de clubismo e desinformação pra falar dos estrangeiros. Tô liberado, então, pra Dá-lhe compartilhar minha palma. tela? Dá-lhe palma, só que tem que explicar o que tá acontecendo. Ah, é verdade, né? Então, teremos pessoas que não vão estar nos vendo. Sugiro que vejam, mas temos aqui uma tier list com seis, ah, seis, como é que é? Categorias. Seis categorias. Queria usar um termo em inglês, né, cara? O inglês desnecessário chama. É que eu não queria usar o inglês, porque eu ia falar o tiers. Tem seis tiers, mas eu não vou falar tiers, porque pra mim não Tiers. quer dizer nada, né? Tiers não quer dizer nada. Cara, eu fui descobrir a vida das tier lists com o Leonardo Sommer Buchoni, que é um dos integrantes desse podcast ano passado, cara. E vocês ficam falando, vamos fazer tier list, vamos fazer tier list. Eu falei, mano, chato pra caralho. E hoje eu tô sempre. O que eu mais quero fazer é tier list, cara. É muito viciante, mano. O Léo costuma ser, como é que é? Ser, não inovador, mas como é que é a palavra? Tipo, quando traz, a primeira pessoa que traz o negócio. Ah, meu, aí já tá exigindo demais, mano, do meu português. Mas é isso. Nós Cara, temos falando em essas. português, antes, bem rapidinho, me lembra de ser fetichento da bola no final desse podcast, porque ontem eu comecei a explicar a importância do Gemerson no time do Grêmio pro Tomás, e ele mandou tomar no cu no meio do jogo, cara. Então hoje eu vou tirar uns 5 minutinhos pra falar da importância do Gemerson no time do Grêmio, cara. Me desculpa, só me lembra disso. Cara, a gente tem seis prateleiras aqui. É prateleiras, isso aí. Gostei, gostei. A mais baixa é o famoso nem opino, porque enquanto a gente relacionava os jogadores aqui, a gente viu que alguns a gente não ia nem ter o que falar. Desculpa, Lucas Mugni. Temos o ruim, que é o que a gente tem uma opinião e essa opinião não é boa, né? Não fede nem cheira, de todas as playlists tem que ter um não fede nem cheira. Bom jogador, craque do time, e daí uma posição que só vai ter um cara, né? A melhor posição que vai ter um cara só, que é o melhor do Brasil, que nós vamos definir qual que é o melhor estrangeiro de todos em solo brasileiro. Polêmico. Polêmico. E não vai ser o Bright White. Eu não vou votar no Bright White, já adianto aqui. Cara, lembrando que a tier list a gente vai se moldando ela, cara. Se a gente quiser mudar alguém de alguma prateleira, a gente pode. E, cara, o que a gente fez, tá? A gente separou um gringo por time dos 20 times do Brasileirão. Um por time apenas. Se eu não me engano, tem um dos times que, cara, eu acho que é o Vitória, que não tem nenhum estrangeiro no elenco. Então, se eu não me engano, é por isso que vai ficar faltando um time aí. Mas a gente separou um de cada e foi difícil. Então a gente vai entrar em discussão durante o programa se a gente escolher o gringo certo de cada time. Então, Tomás, já pode tocar ficha no primeiro. Cara, então vamos aqui de Santiago Arias, do Bahia. Cara, acho que já começamos em não opino. Eu não tenho nenhuma opinião sobre Santiago Arias. Tu Cara, começou mal, cara. não, é que eu tô indo na ordem aqui. É porque, meu, vou te dizer, eu vou colocar no Nem Opino. Por que que eu botei ele de primeiro? Porque eu sabia que eu esqueci o nome dele, então eu ia botar o primeiro já pra matar, entendeu? O pior é que eu já botei ele no cartola em algum momento. Eu não sei o que esperar dele, cara. Eu lembro que ele não fedeu nem cheirou. O que seria um bom não fede nem cheira, porque no meu cartola ele não fedeu nem cheirou. Mas é importante ter o não opino preenchido por alguém. E eu acho que ele é um cara bom pra começar. Só que tu já começa, por exemplo, quem não nos conhece, já acha que a gente não entende nada de futebol.
E acham certo, esse que é o problema. Não, a gente não sabe, mas a gente é muito convicto nas nossas opiniões. Quando tem opinião, a gente é muito convicto. Cara, e a gente fala com muita propriedade, né? Exatamente. Tá, eu vou dar uma pulada nesses primeiros aqui só pra não a gente não ficar muito de não fede nem cheiro e vou puxar o cara que tá em último na lista, que é o Gonzalo Paciência. O que que tu tem? Bom, bom jogador, cara. O Gonçalo Paciência era um cara que eu só tinha conhecimento dele de FIFA, não vou te mentir, tá? Porque eu e o Uhum. Tomás, a gente é entusiastas de modo carreira. Enquanto o Fernando e o Léo são entusiastas de Ultimate Team, eu e o Tomás, a gente dá um passo mais atrás, a gente vai pro modo carreira. Então a gente teve várias carreiras clássicas, o Tomás com o seu querido Hamburgo da Alemanha e eu com o querido Albacete da Espanha. E, cara, o Gonçalo Paciente já esteve várias vezes na minha lista de transferência, só que eu nunca contratei ele, não vou mentir pra vocês. Mas eu consigo lembrar dele no modo carreira e pra mim ele era um jogador que não fedia nem cheirava. Mas para um contexto do time do esporte, que precisava de um jogador referência, por mais que trouxeram o Pablo agora, que já estreou metendo 2 gols no time do esporte, o Gonçalo Paciência é uma referência muito boa pro ataque. E eu pensei, tá, ele vai ser um cara que não vai valer de nada no futebol brasileiro, vai ser ali a nossa querida tier list do meio, o não fede nem cheira. Mas não, ele já estreou metendo gol, é um jogador com muita presença de área e é um jogador que participa muito do jogo. É muito parecido com o que a gente vê ali, lógico, parecido em estilo de jogo, não em qualidade, com o Memphis Depay, com o próprio Bright White, que são jogadores que passaram a vida inteira na Europa e tem essa, como é que eu posso dizer, essa característica de participar do jogo o tempo inteiro, não é aquele cara que fica esperando a bola. Então isso eu gostei do Gonçalo Paciência e pra mim eu colocaria ele numa tier de bom jogador. Nada mais que isso também. Cara, eu já tô percebendo aqui que agora que tu tava falando de que um centroavante mais participativo, que atua no futebol europeu, cara, a gente poderia falar isso da metade dessa tier list. É, Quase metade da tier list. isso é muito louco ter tantos europeus, porque tipo é normal a gente ter gringos, por exemplo, argentinos, vai ter bastante nessa lista aqui, argentinos, uruguaios, agora colombianos, que nem o Tomás falou. Mas, cara, essa galera que passou a carreira inteira na Europa e vem pra cá, é muito louco ver a diferença no estilo de jogo deles, tá ligado? Tipo, é muito. A gente viu, por exemplo, o Soares no Grêmio quando ele veio em 2023. Ele, querendo ou não, é um cara que começou no Nacional do Uruguai, mas fez a carreira inteira dele na Europa, seja na Holanda, Inglaterra, Espanha. E, cara, dá pra ver como é diferente a mentalidade desses jogadores, tá ligado? Não falando só em questão de qualidade da bola no pé, porque não quer dizer que o cara é europeu que ele vai ser bom de futebol, tá ligado? Mas a mentalidade de participar do jogo, de não ficar esperando a bola. Isso me serve muito. E eu vejo isso no Gonçalo Paciência e em vários outros nomes que a gente vai falar aqui no resto do episódio. E cada vez mais novos também, né? Tipo, porque se tu considerar que cada vez mais o futebol tá mais longevo, tipo assim, É. as pessoas estão durando mais, cara, eles estão vindo, esses gringos estão vindo cada vez mais jovens, cara. Olha o Depay, mano. O Meu, Depay tem Gonçalo idade, Paciência tem 30 anos. é absurdo. E, mano, é muito louco, porque, tipo, tá, não tô diminuindo o esporte em si, a história do esporte e tudo mais, mas hoje o esporte é um time que vai brigar pra não cair no futebol brasileiro. E mesmo assim eles conseguem trazer um jogador português que, queira ou não, tem mercado no futebol europeu. Era a mesma coisa do Bakayoko, que escolheu não vir pra cá, mas é jogadores que têm mercado europeu. Pode não ser um mercado aqui, ó, pode ser um Real Madrid, querer eles, um Barcelona, mas eles têm mercado pra jogar num escalão, Um pode Schalke, botar tu aqui, acha? Meu, tu acha que um Schalke 04 não ia querer o... Sério, o Gonçalo Paciência é a cara do Schalke 04. É, cara, já Pega jogou no ele Frankfurt. num Trabzonspor da Turquia. Bah, mas Jogaria. jogava de olho fechado. Exato. Não sei nem se não jogou, porque ele é a cara do Trabzonspor. Então eu colocaria ele como bom jogador. Meu, eu acho que eu boto um bom jogador também. Porque um cara que já foi 78 de overall num FIFA. Não. Não, um cara que já foi 78 de overall num FIFA, jogando na Europa, aqui no Brasil rende. Pode ter certeza que, cara, o Bright White, o overall dele era menor que esse e tá É verdade. voando. É verdade. Cara, o Bright White, cara, não puxei ele agora, mas você não tá entendendo quão clubista você, tá? Mas pode seguir. O cara vai botar. Não, o Bright White é o melhor estrangeiro que já jogou em solo brasileiro. Ai, ai, Ah, cara. cara, falando então em nacionalidades inesperadas, vamos de Hall Heiser, pode ser? Pode. Bota aí um argentino, mais um argentino em solo brasileiro. E, cara, o Tomás tá muito crítico quanto ao valor dele. Meu, quanto que eles vão pagar? 15 mil? 15 É milhões, 11, quer dizer? 11 milhões fixos. 11 milhões de euros fixos.
Ele é Lembrando argentino? que isso é muita grana. O Rollheiser é argentino. Cara, ele tem um Ele. sobrenome de escocês? Cara, mas é que os argentinos têm essa mania. A gente vai ver lá o McAllister. Cara, quando é que tu diz que o McAllister É é verdade. argentino? É verdade. Mas sim, ele é argentino e. Cara, o Benfica fez muito jogo duro porque o Botafogo era um time muito interessado nele. E pelo incrível que pareça, ele escolheu o Santos ao invés do Botafogo. Lógico, as propostas pesam também. Mas Ah, não foi por causa do Neymar. não, duvido. Ele falou que foi por causa do Pedro Caixinha que ele escolheu o Santos, cara. Ele falou que o Neymar e o Pedro Caixinha ligaram pra ele, mas ele deu muita ênfase na ligação do Pedro Little Box, que hoje é um dos seres humanos. Eu odeio a palavra odiar, sendo que eu já usei ela 2 vezes nessa mesma frase. Criticados. Mas eu odeio o Pedro Caixinha, cara. Eu odeio o Pedro Caixinha e sim, ele convenceu o Rollheiser a jogar no Santos. Então, vai, dissemine seu conhecimento de Cara, futebol, Thomas. sabe que eu não tenho muito problema com caixinha. Eu me senti aliviado que ele se mandou. Ah, Eu me cara, é que senti. eu tava. Tipo assim, o jeito que foi, assim, sabe? O Grêmio precisando muito de um técnico, a gente fazendo podcast com caixa de papelão. Sim, a gente fez isso. Quem quiser, só ver uns episódios mais pra trás. E ele simplesmente, de última hora, fechar com o Santos do nada, assim, enquanto ele tava negociando um mês com o Grêmio quase. Ah, toma no cu, cara. Cara, eu vou te dizer, eu acho que esse papo aí do Hallheiser ter assinado por causa do Caixinha foi pra limpar a imagem do, para ajudar a limpar a imagem do Caixinha, tipo assim, divulgaram pra tentar dar uma limpada na imagem do técnico. Cara, pode Mas ser. eu vou te dizer, eu assisti poucos jogos do Benfica, mas assisti. E sinceramente eu não lembro desse ser humano. Isso me É que diz uma coisa. ele não era um cara, tipo assim, ele não era o craque do Benfica, ele tá longe disso, mas ele é um cara que em solo brasileiro se destaca, não dá pra negar. É que ele é Mas tu novo. botaria ele de bom jogador? Botaria de bom jogador, nada mais que isso. Ele tá Craque longe de do... ser o craque do Santos, porque Não, lembrando, craque não do é Santos é craque, foda. é craque do time. E o Sim, Santos, pra mim hoje o Tassiano, é o que eu, Guilherme, pô. Não, não, o craque do time do Santos atualmente é o Guilherme. Isso é um fato. é Quem, verdade. quem tem mais gols? Ele ou o Neymar? E Ele. não é Quem questão tem de mais só assistência? gols, né, Tomás? A questão não é só gols, é o desempenho em campo. O Cara, Neymar, mas o Guilherme tem desempenhado melhor que o Neymar em campo. é a famosa mídia e futebol. Um tá na mídia e outro tá no futebol, cara. Cara, e é muito assustador isso, porque, tipo, a imagem que eu tenho do Guilherme é um dos piores jogadores que já vestiu a camisa do Grêmio, cara. E eu gosto muito do Guilherme porque ele é um cara muito carismático. E quando o Grêmio tava na Série B, ele contratou ele pra ser, tipo, a salvação, porque, se eu não me engano, o Guilherme foi um dos maiores artilheiros da história da Série B. Teve um ano com o Sport que ele destruiu. E, cara, quando ele foi contratado pelo Grêmio, tem um vídeo dele chegando no aeroporto e uma criança olha pra ele e fala assim: Tu vai nos tirar dessa, né, Guilherme? Puta que pariu. Cara, porra, mano. E hoje, tipo, o cara é o craque do Santos e, tipo, não é um craque de Série B. Porque tá, tudo bem, o Santos estava na Série B. Mas, cara, junto com o Neymar, com todo o time do Santos, ele ainda segue sendo o melhor jogador do time. Isso é muito assustador. O Boom parece que ele só não joga aqui. Porque no esporte ele foi bem, lá na Arábia ele foi bem, e no Santos ele tá sendo craque. Pra mim, a 10 devia ter ido pra ele, cara. Tá, vamos de Hallheiser, então, de botar como ele como bom jogador. E tu não queria falar das aspas do Munari que eu te mandei no WhatsApp? Ah, cara, tivemos umas aspas. É que na verdade as aspas nem são um problema, né? Acho que o ponto, a parte engraçada foi que a gente tava no jogo, o Pedro abriu o Twitter. Eu tava pedindo pra ele abrir o Twitter pra eu ver Não, calma, as... a gente não estava no meio do jogo, também não me queime. A gente estava no aquecimento do time do Grêmio, cara. E, Não, no desculpa, intervalo. Era no intervalo, no intervalo. pior ainda. Que eu disse, ah, meu, bota o replay dos gols aí, meu, no intervalo, vamos ver o replay dos gols. Daí o Pedro abre o Twitter e tá um tweet assim, ó. Aí eles fazem referência a um jornalista da Zero Hora aqui de Porto Alegre. Eles não, o doutor Antônio Brum, o dentista bucomaxilo Antônio Brum. É, isso aí. Conhecedor de futebol, mas não é ele de verdade, né? É ele de verdade, isso aí é o Instagram do doutor Antônio Brum, cara. É o Twitter dele, eu sigo o doutor Antônio Brum no Twitter, mano. Cara, Ele esse aqui é o ex-vice-presidente de futebol do Grêmio. muito, sim, muito conhecedor de futebol, cara. Me desculpa. O doutor Antônio Brum é uma das pessoas que mais entende de futebol que já passou pelo Grêmio, cara. Isso eu não tenho dúvida. O cara é o maior fetichento de FIFA depois da gente, cara. Ele botou assim: o Benjamin Hallheiser é um meia.
meia enganche argentino clássico. Rola toda hora esses balões, mas com um jogador tão conhecido fica feio demais. Cara, o que seria. Não, agora desculpa. Tem um podcast de futebol, deveria saber o que significa meia de enganche argentino clássico. Cara, me desculpa. Eu prefiro muito mais falar que o Guilherme é o craque do Santos do que soltar uma aspas dessa no nosso podcast. Cara, é que pelo menos em um dos casos a gente é sincero que a gente não sabe, né? Cara, não, mas assim, ó, eu tive que dar uma procurada no estilo de jogo do Hohlheiser porque eu lembro dele no FIFA que ele era segundo atacante. Daí eu pensei, tá, ele vai ser um cara que vai ali pra complementar o Tiquinho Soares, talvez. Mas, cara, vendo principalmente os highlights dele na época da Argentina, ele vai ser um complemento muito bom pro Neymar, porque ele é um meio-campista que faz uma função parecida com a do Neymar, só que de mais intensidade. O Neymar é mais técnico e o Hohlheiser é de mais intensidade, mas é um cara que finaliza bem, que passa bem, dribla bem, o drible curto dele é muito bom. Eu acho que vai ser um encaixe perfeito, cara. Esse time do Santos tá começando a ficar assustador, tá? Porque se a gente colocar no papel Tiquinho Soares, provavelmente a gente vai fazer algum outro programa de novo com o Arthur Mota, botafoguense, que é o maior fã de Tiquinho Soares no planeta Terra. A gente tem o Guilherme, que a gente só faltou lamber as bolas dele aqui. A gente ainda vai ter o Neymar, Soteldo, Tassiano, Diego Pituca. A gente tá falando de um Santos aqui que vem para disputar títulos. A gente não tá falando de um Santos que vem para brincar e fazer e cumprir tabela. E não tô falando isso por causa do Neymar, eu tô falando isso por causa do resto do conjunto do time, cara. Cara, os jogos que eu vi do Santos esse ano, o Tiquinho. Cara, o Tiquinho simplesmente tá voltando ao prime dele no, em 2023, assim. Tá jogando muita bola. Se nós não tivéssemos um dos melhores estrangeiros do Brasil no nosso time, eu gostaria de ter no Grêmio. E o Tiquinho foi ventilado no Grêmio uma época, cara, quando para ser o substituto do Soares. E é um jogador que, cara, o jeito que ele terminou no Botafogo é muito triste, porque, tipo assim, ele seguiu jogando bem no Botafogo. Lógico que ele não foi nem perto do que ele jogou em 2023. Mas a galera taxou ele como uma cara de perdedor por causa do jeito que terminou o ano de 2023, perdendo aquele Brasileirão do jeito que foi. Só que o Tiquinho seguiu jogando bem e foi queimado. Pra mim, o Tiquinho era um cara que seria tranquilamente um bom 9 reserva da seleção brasileira, tendo em vista o cenário escasso que a gente tem, cara. Porque a gente tem o Igor Jesus, que é um jogador comum da bola, sendo ovacionado na seleção brasileira quando ele foi convocado a primeira vez, tá ligado? Tudo bem que era um cenário completamente diferente, mas pra mim o Tiquinho me serve muito mais na seleção do que o Igor Jesus. E é um cara que foi queimado, que eu acho que ao lado do Neymar vai ganhar mais visibilidade. Não tô falando que o Neymar vai fazer o Tiquinho botar 30 gols por temporada. Tô falando que o pessoal vai ver o Santos e vai ver que o Tiquinho é um bom jogador, cara. É isso, minha opinião sobre o É, Hohlheiser. Quem mais falou de outros jogadores do que o Hohlheiser? Cara, vamos. É, não, é que é complicado falar de Hohlheiser além de ele ser um meia de enganche, né? Clássico argentino. Cara, É, clássico. sabe quando é preocupante que eu sei falar mais sobre Isidro Pita do que Hohlheiser, cara? Um cara que custou 11 milhões de euros. Cara, o Isidro Pita custou por aí, não custou? Não, mas Isidro Pita custou 4 de euros, mas é grana também pra um paraguaio que jogava no Cuiabá, mano. E é um paraguaio que é ruim, que não fede nem cheira ou que é bom jogador? Pra mim, um paraguaio que não fede nem cheira, só que me incomoda que ele vai pra um time ruim do Bragantino. Então a gente vai ver ele como um bom jogador. Por causa que o cenário que ele tá incluído é uma merda. Só que o Pita é um cara que não fede nem cheira, é um cara que já pedi no Grêmio, é um cara que gostei muito de assistir jogar, só que ele não é nada mais que isso. Ele é um jogador que ele quebra galho. Ele vai fazer gol empurrando a bola pra dentro, ele vai marcar, vai dar carrinho. Ele é muito parecido com o que era o Herrera no Grêmio, é aquele cara que aquele centroavante que vai ganhar aplausos da torcida por dar carrinho na bandeirinha de escanteio, cara. Meu, eu acho que o Pita só teve passagens por times que brigavam nas cordas, assim, né? Que estavam todas as vezes nas cordas do Brasileirão, foi o Juventude, o Cuiabá e agora o Bragantino, que ano passado, tal qual o Grêmio, esteve nas cordas para não cair, né? Cara, seria, agora eu quero que tu traga de novo a tua teoria, seria o Isidro Pita o Barry Grylls do futebol brasileiro? Cara, eu acho que pode ser, porque ele só passa perrengue, né? É só perrengue e quando ele entra, a gente só quer saber como ele vai sair de lá, né? Cara, é exatamente isso, mano.
começa a temporada, a gente já quer saber como é que ele vai fazer pra sobreviver. Cara, tipo Né? assim, o Isidro Pita fazer um gol de cabeça é a mesma coisa do Barry Grylls tomar um xixi no deserto do Saara, tá ligado? É a mesma coisa, Exatamente. mano. Cara, isso E maluco. uma coisa que eu descobri assistindo muito Bear Grylls é que, cara, tu só pode tomar o primeiro jato, porque o resto é tóxico. Então, se a Então, cara, gurizada, tipo, Isidro, quem tiver baixado esse episódio e tiver ouvindo na floresta, de nada. Isidro Pita, fica a dica, cara, só o Fica a primeiro dica. jato, cara. Cara, não fede nem cheira, porque realmente nunca se provou em alto nível, é claro, qualquer time que joga Série A é alto nível. Mas num time competitivo, né? Porque ele não teve chance, lembrando. O Isidro Pita pode se mostrar um ótimo jogador, tanto que ele foi vendido por uma Babilônia de dinheiro no cenário atual do futebol brasileiro. Se bem que não, porque o futebol brasileiro agora tá torrando grana até não poder mais. Mas ele ainda não teve a oportunidade de se provar. Não é que ele não se provou, não é que ele teve uma chance num São Paulo da vida e não jogou bem. Ele Não, ainda ele não. só não. Na seleção do Paraguai, ele está consolidado ali como centroavante titular. Tudo bem que o Roque Santa Cruz ainda estava sendo convocado até pouco tempo, então acaba sendo um pouco preocupante. Cara, então acho que vamos para um Arrascaeta, que tal? Pra Pá. mim, eu já vou adiantar. Craque do time há 4, 5 anos é o craque do time. Cara, o Arrascaeta há 4 a 5 anos é o melhor estrangeiro no futebol brasileiro, cara. Tu Tipo, isso é acha? algo que a gente quer, a gente vai discutir. Eu acho que agora no momento a gente bota ele em craque do time. Na minha opinião, a gente vai colocando todos em craque do time, que a gente achar que é, tipo, E ó, depois a gente puxa. e depois a gente puxa pra cima. E, cara, o Arrascaeta pra mim faz pelo menos uns 5 anos. Eu coloco até o último ano dele no Cruzeiro como o gringo com mais destaque no futebol brasileiro e, quiçá, o melhor jogador em solo brasileiro. Ele é um jogador muito diferente que a gente se acostumou a ver o Arrascaeta jogar bola. Esse é um problema muito grande, porque agora ele faz atuações que em algum momento a gente ia arregalar os olhos e falar, cara, é o melhor camisa 10 do futebol brasileiro, e a gente só pensa, tá, o Arrascaeta jogando de novo. O que é um pouco preocupante e também atrapalha um pouco o fato dele estar num Flamengo cheio de estrelas. E aí tu É, eu, tira um pouco da importância dele no time, tá ligado? eu acho que Vendo o jogo. eu acho que a gente se acostumou a ver o Arrascaeta. É bizarro, a gente se acostumou a ver o quão absurdo é o Arrascaeta, assim, em questão de fazer o jogo do Flamengo acontecer. Tanto que o Flamengo, na época que ficou um tempasso sem o Arrascaeta, que eu acho que foi ano passado ou ano retrasado. Não, ano passado, que a gente já tinha podcast. Cara, o Flamengo, a época que ficou sem o Arrascaeta, tipo assim, era um Flamengo muito abaixo do que as peças que ele tinha. Ele é um cara que faz as peças, que sejam grandes ou sejam jogadores de menos expressão, cara, ele faz o time jogar. Ele Cara, cria as oportunidades. ele fez o Cebolinha voltar a bom futebol. Isso pra mim já é um absurdo, É, porque o Cebolinha começou mal no Flamengo e ele começou a ter bastante destaque jogando ao lado do Arrascaeta e o Arrascaeta potencializou ele. E quando o Arrascaeta tava fora, quem teve que segurar o piano foi o Gerson, que segurou muito bem, por sinal. Só que a gente viu que faltou, tá ligado? A gente viu que ainda faltou um maestro, porque o Gerson, cara, o Gerson salvou o Flamengo muitas vezes, mas não é o suficiente. O Arrascaeta é o craque desse time e eu não tenho dúvida que se seguir assim, a gente vai acabar colocando ele como o melhor estrangeiro em solo brasileiro hoje. pois é. E, cara, acho que não tem como substituir. O Flamengo até tentou substituir o Arrascaeta usando o Lohan da base, numa época, não sei se tu se recorda, Pedro. E o Lohan agora. Sim. E foi bem, não foi. Não foi mal, mas não foi a altura, né? E agora o Lohan foi vendido pro CSKA Moscou. É loucura, cara, porque pra mim o Lohan era um cara que poderia ser uma boa joia do time. E outro cara que o Flamengo tentou substituir foi o Alcaraz, né? Que o Carlos Alcaraz, cara, ele é uma grande promessa no cenário mundial. Quando ele surgiu no Racing, todo mundo tava maluco pelo Carlos Alcaraz. Pipocou na Europa, Southampton, Juventus, e quando viu, o Flamengo pagou muita grana nele. E simplesmente em menos de uma temporada de Carlos Alcaraz no Brasil, ele já foi emprestado pro Everton com um passe fixado quase que no mesmo valor que o Flamengo pagou. Assim, o Flamengo acho que vai até tomar prejuízo até certo ponto do Carlos Alcaraz, que era um cara que pelo
cara, pelo andar da carruagem, ele era o sucessor do Arrascaeta que não deu certo. Ele é aquele meio. É que ele já foi um camisa 10, já foi um segundo atacante, já foi até jogar como um falso 9, mas o Flamengo idealizou ele como sucessor do Arrascaeta no time e não chegou nem perto disso. E eu acho que o Arrascaeta botou a expectativa, tipo, ele botou, como que eu posso dizer? Ele botou tão alto o sarrafo que vai ser O muito difícil standard. alguém É, isso. Vai ser muito difícil alguém substituir o Arrascaeta no time do Flamengo, cara. Pois é. Eu acho que fica o Arrasca como craque do time. E agora vamos de uma ponta a outra. Vamos falar de batalha do Juventude. Isso E aí é agora, contigo. agora vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu abri o Transfer Market, olhei as bandeirinhas, vi 3 bandeiras. Vi três, na verdade, estrangeiras no time do Juventude. Eu escolhi qualquer um porque eu realmente não sei qual deles é melhor, porque eu não. Meu time perdeu, meu time tomou um sarrafo pro Juventude. E ainda assim eu não sei qual dos jogadores estrangeiros do Ju é o melhor. Então eu escolhi um Tu escolheu o que meteu o gol aleatório. na gente, né, mano? Hã? Tu escolheu o que meteu o gol na gente, velho. Pois é, cara, eu não Tu- tenho o que opinar sobre esse cara. Eu acho que esse é o ponto. Eu não conheço tanto que eu não tenho o que opinar Cara, sobre é que o Batalha. a gente é caxiense, eu e o Tomás somos de Caxias. E a gente acompanha o Juventude com certa frequência, porque a gente vê o Gauchão, e ver o Gauchão já é acompanhar o Juventude, que é a terceira força do estado, querendo ou não. E esse Batalha recém foi contratado, e eu lembro de estar vendo o jogo do Grêmio contra o Juventude e comentarem que ele não se afirmou ainda. Tá, ele deve ter jogado o quê? 4 ou 5 jogos. Mas o Batalha ainda não se afirmou. Mas não era eu falando isso, era o Saraiva, na transmissão da Globo, do jogo Grêmio Juventude. Então eu não vou opinar em cima do que o Saraiva falou. Então eu sigo contigo e não sei nada sobre. E ao longo do ano espero descobrir um pouco mais do Baralhas ou não. O do Batalha, não é Baralhas, é o Batalha. Pra te ver como a gente tá. Cara, mas eu acho que esse é o típico ponta do time do Juventude que bomba do nada, que nem foi o Barbosa Cara, que no... nem foi o Edson Carioca. Exato. Cara, tem tudo. Meu, no Juventude eu acho que é o melhor lugar que esse cara podia estar. E, tipo assim, o pior é que o bom do Juventude é que o Juventude é satélite pra dupla Grenal. Porque, cara, tu faz um jogo bom contra o Grêmio ou contra o Inter, eles vão te contratar. Quem diabos é volante Ronaldo? Me desculpa, quem diabos é volante Ronaldo? E ele tá lá no Exatamente. Inter e agora a gente vai descobrir de fato quem é o volante Ronaldo. A gente pediu por muito tempo o volante Kaique do Juventude no Grêmio. Eu não sei nem Na onde petisqueira. está Eu o sei onde volante. tá. Eu sei onde tá, porque no final de semana passada eu vi ele na petisqueira. Impossível. É verdade. Pior que é verdade. Pior que é verdade, cara. Pior que é verdade. Cara, por que tu encontrou o volante Kaique na petisqueira e não pediu uma foto? Cara, que deu a calhar que eu fui almoçar. Ah, não quis atrapalhar o cara, tá machucado e tal, né? Não quis atrapalhar. Ah, mas ele tá machucado há anos, né, mano? Tá um tempão, né? Mas esse cara eu quis muito no Grêmio. O Jadson do Ju. O Bom pessoal jogador. fala por conta da idade dele e tal. E porque ele. Tipo, eu gosto porque ele é um cara esforçado. Porque tecnicamente ele não é um craque. Ele não tem potencial de ser um puta craque. Mas Ele ele é não um é cara um meia de esforçado. enganche, né? Ele é o típico meia de enganche argentino. Cara, mas o Juventude tem isso, né? Porra, e a gente se ilude muito, porque eu falo, o Grêmio vai contratar. Cara, eu vi 2 jogos do Edson Carioca, eu queria ser o Edson Carioca, mano. Não, Se eu mas é que. pudesse escolher em Não, algum momento se eu pudesse me trocar de corpo com alguém, eu queria ser o Edson Carioca na semifinal do Gauchão no ano passado, cara. não, então, quem tiver com disposição aí, pausa o episódio. Edson Carioca, semifinal de Gauchão e Edson Carioca, Juventude e Palmeiras no Alfredo Jaconi, Exato. pelo Aí, Brasileirão do ano passado. aí vai explicar muita coisa, cara. Então, assim, o Juventude tem isso. Então, esse é Bataglias, né? Como é que é? É o Batalha? Batalha, só Batalha. Tá, mas é que tem o Batalha. Batalha. Batalha, Batalha. É, exato. A gente tem que também entender o idioma. Tá, e Cara, é um agora, cara que tem potencial pra ir muito bem no Juventude, porque o Juventude é desses.
de mancha a mancha, vamos pro Palmeiras. Gustavo Gomes. Eu acho que nem tem muito o que se falar, né? Cara, ele é o melhor. É que é foda dizer que ele é o craque do time do Palmeiras, porque ele não é. O Ele craque do já time do foi. Palmeiras. Ele já foi. Ele já foi. O craque do time do Palmeiras atualmente é o Estevão, né? Exato. Mas o Estevão, cara, assim. Ah, é foda porque é o Estevão, não tem o que fazer. É que eu ia tentar achar algum argumento pro começo de temporada do Estevão e tudo mais, mas segue sendo ele o craque. Mas o que eu quis dizer com o Gustavo Gomes já foi o craque, porque muitos anos a gente falou que o Rafael Veiga era o melhor jogador. Ele era disparado, o que a gente queria na seleção e tudo mais, mas o Gustavo Gomes estava lá segurando o piano e sendo consistente em todos os jogos. Só que ele tá na decadência, tal qual o Kahneman está na decadência no Grêmio. Então tem muito isso do Gustavo Mas ele Gomes. tá num estágio melhor ainda que o Kahneman, né? Sim, é que ele é bem mais novo que o Kahneman também, né? É. Mas o Gustavo Gomes, pra mim, naquela Libertadores, na principal Libertadores do Palmeiras contra o Santos, ele pra mim foi o craque deles. Mais do que o Rony Rústico, mais do que o Rafael Veiga, pra mim foi Os ele caras. sim o craque do time. É, não, eu acho que. Bom, tu colocaria ele em bom jogador agora, ou craque do time. Hoje é bom jogador. É bom Já foi, jogador. se fosse aqui, ó. Se o contexto fosse a longo prazo, pra mim ele foi craque do time. Mas agora, pegando o cenário atual, e é importante isso porque eu vou usar isso como argumento no final do programa. Mas o cenário atual do futebol, assim, a gente pega final de 24 e início de 25, ele é bom jogador, ainda. Tá Cara, caminhando mas eu por não vou, fede eu vou nem fazer cheiro. um favor pra ele. Eu vou botar ele o primeiro aqui, ó. É o primeiro entre os bons jogadores, porque ele é um ótimo jogador. Ele é É, um cara, ele é muito seguro. E, tipo, só que ele não é o craque do time dele. E esse é o critério pra ele estar numa tira acima. exato. Tá, perfeito. Tá, agora vamos de. Ah, pra voltar pra outra ponta. Vamos pro René. Cara, esse cara é super internacionalizado. O doutor Chico Kim. Cara, O cara simplesmente nasceu no Paraná. Pra quem não sabe, ele é nascido no Brasil. Ele nasceu no Paraná, mas foi criado no Paraguai e tem descendência sul-coreana, se eu não me engano, né? isso. Aham. E utiliza o apelido Kim. E utiliza como artifício Chico Kim. E ele é uma pessoa que ele tá no Brasil há muito tempo e ele não sabe falar português. Não é tipo ele não sabe, ele sabe se comunicar. Mas, cara, tu vê uma entrevista do Chico Kim, cara, dói os ouvidos. Parece que tu tá vendo uma pessoa que nunca tentou falar o idioma português. O que é Eu meio nunca, triste. eu nunca E, percebi isso. cara, perceba, é que o Chico Kim eu tenho um Percebo. amargo. Perceba isso. Cara, eu tenho uma amargura no coração do Chico Kim que é muito forte. Então, pra mim, eu vou botar ele como ruim. Porque eu acho que desses nomes que a gente tá vendo aqui, ele é o único que cabe na tier ruim. Eu não quero fazer uma tier list em que não tenha ninguém na tier list ruim. É, porque esse a Mas gente na prateleira. conhece. Esse a gente conhece. E ele é ruim. Ele só fez um gol de pênalti e ele ficou marcado com isso. E toda vez que joga Grêmio e Juventude, naquela merda, o Fez Jacone tem aquela faixa obrigado Chico Kim. E, cara, aquilo, tipo, a TV parece que faz de propósito pra enquadrar aquela faixa de algum momento. Então, cara, é um ruim jogador que não sabe falar português ainda, que nasceu no Brasil. Muito triste. Ah, cara, eu não gosto de Chico Kim, cara. Me desculpa, Chico Kim, se É estiver ouvindo difícil, isso. cara. Tá, agora, Savarino. Eu acho que essa é interessante, meu, porque eu tô pensando seriamente em colocar Savarino como craque do time do Botafogo. O problema do podcast de hoje ser só eu e tu é que eu tô contigo nessa, mano. Pra mim, o Savarino, é que o Luiz Henrique foi muito forte no passado. Mas é que o Savarino, pra mim, é aquilo que a gente já falou várias vezes. Tu vai pegar os programas que a gente falou de Botafogo, pra nós o Savarino é o cara que potencializa todo o time do Botafogo. Quando ele foi contratado, a gente falou, tá, é o Savarino, legal. Ele veio, sei lá, da MLS, do Atlanta. E, cara, desde que ele pisou em solo brasileiro, ele não tem um jogo ruim pelo Botafogo que eu tenha visto, tá ligado? É um jogador muito consistente, que ele é um ponta que faz tudo. Pra mim ele é um ponta que arma o time, ele é aquele ponta que o jogo tem que passar pelas pernas dele. Pra mim hoje ele é o craque do time e existe uma discussão que dá pra ser fundamentada que eu não tô afim de entrar agora, que ele tenha sido o craque do time no ano passado, que ganhou o Brasileirão e a Libertadores também. Eu acho que essa discussão é bem difícil. Se fosse a discussão do ano passado, eu ainda estaria abraçado com o Luiz Henrique.
Que o Luiz Henrique foi absurdo, assim. O cara E foi decisivo. totalmente decisivo. É, Mas o cara mais constante foi o Savarino. sem dúvida. Cara, metendo E gol todo jogo, criando jogada todo jogo, jogando todo jogo. Ele não fazia parte do management do Botafogo. Ele tava lá todo jogo. E, cara, atualmente ele é o craque do time. Não vejo ninguém no mesmo patamar de qualidade e de importância para o elenco como ele. eu acho que ele vai assumir, porque essa temporada do Botafogo tá caminhando pra ser uma temporada difícil. Eu não tô falando que vai ser uma temporada ruim e tudo mais, vai ser uma temporada difícil porque começou o ano de forma conturbada. Ele tem tudo pra assumir o protagonismo de vez, cara. Eu acho que isso vai ser interessante ver no Savarino e é uma coisa que a gente vai falar a longo prazo no nosso podcast. Porque não, a gente não é um podcast de Grêmio, é importante botar isso aqui, a gente fala de todos os times. E o Savarino eu acho que vai ser um cara que eu quero acompanhar com olhos bem cuidadosos essa temporada, cara. Principalmente quando se trata de Cartola, porque ele tem cara de bons e baratos do Cartola. Cara, sim, muitos. Tá. Agora temos um jogador que tem, digamos. Na real, eu tenho que passar para outra ponta Vamos falar de Bright White. Vamos falar de Bright White. Tu já quer começar falando. Bah, cara, que aqui a Não, gente vai ser. ou dá pra deixar pra depois. Tu escolhe. Tu gosta de Puxa o fazer. Lucas Mugni, puxa o Lucas É. Mugni. Eu ia dizer, vamos falar de um cara que, meu, ele é estrangeiro, mas conhece bem o Brasil. É. Temos Lucas Mugni aqui, que na minha opinião, eu não sei se eu boto o cara em ruim ou como nem opino. Cara, o Lucas Mugni, ele. Eu considero ele mais brasileiro do que eu até. Eu E, achei que ele era brasileiro. Meu, vou dizer então. Eu achei que esse cara era brasileiro. cara, não faz muito tempo que eu descobri que ele é argentino, mas o Lucas Mugni é um cara que eu tento a colocar por ruim, mas não porque ele é um jogador ruim. Porque esses dias ele fez 2 golaços pelo Ceará para ganhar o clássico lá no Nordeste. E um deles, inclusive, muito parecido com o gol do Ronaldinho na Copa de 2002. Então é importante ressaltar aqui. E o Lucas Mugni não é um mau jogador. Ele está longe de ser um mau jogador. Mas, para quem acompanha o craque Daniel e o Serginho da Pereira Nunes, o professor, no programa deles, do Daniel Furlan, no caso de futebol, o Choque de Cultura de Futebol, que para mim é uma das minhas referências futebolísticas da minha vida desde 2014, eles têm o prêmio Lucas Mugni de bagres, basicamente. Eles montam a seleção Lucas Mugni, que são os piores jogadores da temporada. E eu acho que pelo contexto é importante de botar o Lucas Mugni como um jogador ruim. Não chamando ele de jogador ruim, mas por causa de toda essa mística do prêmio Lucas Mugni. A gente vai com o que tá na boca do povo, mais ou menos dizendo assim. Cara, é que se o craque Daniel colocou ele como ruim, quem é a gente pra tirar ele dessa estirpe, né, mano? Tá, vamos inserir ele nessa aqui então. Tá, perfeito. Acho que é uma. Ah, Cara, tu sabe me confirmar, porque a gente tá gravando isso numa quarta-feira à noite. O Inter está jogando porque eu tô ouvindo gritarias no meu condomínio agora, cara. E quem estiver gritando por um gol do Inter no Gauchão numa quarta-feira tem que se puxar, mano. tu não pode. Aqui a gente tava no estádio, né? A gente É pode. diferente, é bem diferente. Cara, o Inter não começou o jogo. É às 10 da noite o jogo do Inter. Mas Será que. o jogo do Jô acabou de terminar empatado. Cara, grande chance de um Juventus ter comemorado o empate contra o Avenida fora de casa, mano. Grande chance. Porque alguém gritou assim, ó, em êxtase, um grito futebolístico, mano. Ainda assim, isso é ruim pro nosso tricolor. Tem que torcer pro Inter, né? Pá, Agora é torcer pro Inter. vai ter que cortar essa parte. Agora é torcer pro Inter, cara. Tá, vai, já passa isso aí, já bota outro jogador que eu não quero falar sobre. Lucero. Vamos falar de Lucero. Lucero Lucero. Lucero é o craque do time do Fortaleza e um dos craques do Brasileirão de 2024. Ponto Fato. final. Sem discussão. Eu acho que é poucas ideias aqui. Tá, pra mim fechamos, porque pra mim o Lucero é. Cara, eu acho que é um dos jogadores que a gente mais pagou pau na temporada passada. O Leonardo, se estivesse aqui, estaria se dedilhando em homenagem ao Lucero. Ficou muito ruim essa frase, cara. Ficou muito. Nossa, nossa, É mano. que, cara, é que dedilhando, pensando, é que, tipo, eu juro que eu vou explicar. O Léo, ele toca violão, e eu tinha pensado, tipo, sabe aquela expressão, tipo, da pessoa, foda-se, mano. O Cara, Luciano é craque do não Fortaleza. explica, não explica que é pior, meu.
Só vai ficar pior pro meu lado, cara. Tá, então, Tá, homenagem ao Léo, vamos falar de internacional, vamos falar de Rafael dos Santos Borré. Borrete. Borré. O que tu acha? Cara, é que pra mim agora eu Eu vou acho entrar que é em discussão fácil. contigo. Antes, tá? É, Eu eu fiquei vou dar muito. minha opinião, porque eu acho que essa discussão vai ser justamente sobre isso. Pra mim, ele não é o craque do time, ele iria como bom jogador. Não era nem essa discussão que eu ia falar. Pra mim, ele não é nem o melhor gringo do time do Inter. Era essa discussão que eu ia trazer. A gente Porque, esqueceu de falar isso em outros times, inclusive, né? cara, mas é que pra mim tem poucos times que cabem essa discussão. Tá, o Gustavo Gomes com o Richard Rios, talvez, mas o Gustavo Gomes é um cara muito mais impactante. O É, Arrascaeta não tem comparação com nenhum outro jogador no Flamengo. Fala o De La Cruz, cara, quem fala que o De La Cruz se compara com o Arrascaeta só pelo valor pago pelo River Plate, cara. Porque pra mim tá muito mais acima. E os outros a gente nem se fala. Pra mim esses são os tá. dois times únicos que a gente coloca. Mas pra mim o Borré não é o melhor gringo do time do Internacional. E eu não tô falando de Ener Valencia, eu tô falando aqui de Bernabé. E, cara, deixa eu Fala acho tu, que Pavon. isso acaba, isso acaba ficando um pouco evidente pelo esforço que o Inter fez em contratar o Bernabé. Foi assim, olha, foi uma novela intensa e desde que o Bernabé começou a jogar com o Roger, ele tem sido pra mim o melhor jogador do time do Internacional, não é o melhor gringo do time do Internacional, pra mim é o melhor jogador. Ele é o jogador mais consistente, que melhorou muitas valências que ele tinha perdido, que era, por exemplo, o cruzamento dele. O Léo, eu lembro que é uma das pessoas que mais foi críticas de Bernabé quanto ao cruzamento dele, ele melhorou. E na questão defensiva nem se fala, cara, porque o Internacional veio de uma lateral esquerda de René para agora ter o melhor lateral esquerdo do solo brasileiro, que é o Bernabé. Mas a gente colocou o Borré pela mística, né? É, mas eu acho que a gente botou o Borré aqui principalmente pela posição dele, né? Querendo ou não, os atacantes se destacam mais como. O cara é craque. Porque quando tu falou que o Borré não era nem o craque do time, eu não pensei no Bernabé. É. Eu vou te falar que eu pensei no Rocher, Tu não tá? pensou no Alan Patrick? Ah, o Patrick é brasileiro, né, porra? Daí eu não Ah, pensei. achei que tava falando de craque do time, porque pra mim o Bernabé é o craque do time do Inter, não é o gringo craque. Pra mim Não, o o Bernabé craque é o do time craque. do Inter é o Alan Patrick, cara. O Alan Patrick é. Tanto que ele foi meu convocado no draft que a gente fez, né? Foi um dos meus primeiros convocados no draft. O cara realmente, ele é o 10 diferente. Não é de cacife de seleção, pra mim. Cara, ele é muito bom. Na Se falta. o Veiga é de cacife de seleção, pra mim o Alan Patrick é cacife de seleção. Pode ser. Cara, na falta de um. Na escassez que tá atualmente, eu acho que dá pra arriscar o Alan Patrick, sim. Tá, me serve. Mas. Ele é o craque do Inter. Isso pra mim não tem dúvida. Mas dentre os estrangeiros. Eu acho que o Inter tem bons estrangeiros, né? Tem dois atacantes de. A Valência tá muito mal, cara. Me Mas, desculpa. digamos, dois atacantes que tiveram primes muito bons. Tá. Tá? Mas quando tu falou, eu não pensei no Valência. Eu pensei no Rocher. Porque ano passado o Rocher não teve um ano tão bom. Mas ano retrasado, cara, se o Inter chegou onde chegou, foi por causa do goleiro. Cara, pra mim o Rocher é um cara muito inconsistente, Tomás. Será que ele é colocado tão alto porque ele habla? Cara, pra mim o Rocher e o Marquezinho estão na mesma frase. Os dois foram muito decisivos em momentos importantes. Rocher numa Libertadores e Marquezinho pra salvar o Grêmio do rebaixamento. Mas são dois caras que cresceram em momentos importantes. Mas falharam e falharam muito, cara. Principalmente no começo deles nos dois times, cara. O Marquezinho era um cara que não passava segurança nenhuma no gol do Grêmio. E no final de temporada foi muito bem. O Rocher é a mesma coisa. O Rocher começou tomando frangos, assim, olha, absurdos no time do Inter. E seguiu tomando frangos, mas cresceu em momentos importantes. Então o Rocher tem a mística. Só que o Rocher é um grande líder, o Marquezinho é um grande líder. Então, assim, nos vestiários era incontestável os dois. Mas pra mim os dois conversam na mesma mesa, assim, os dois jantariam na mesma mesa. Goleiros comuns que hablam, que só estão ali gastando vaga de estrangeiro, cara. Essa é a minha Tá, opinião sobre os dois. mas o. Tá, então. Tá bem. E o Borré? Bom jogador, craque do time. O Borré é bom jogador. É bom Eu, jogador, né? o Borré, quando chegou, eu colocaria ele na ruim, tá? O Borré, naquele começo ali, nos primeiros 3 meses dele, eu colocaria ele como um jogador ruim. Não, péssimo, péssimo. Juro, eu não gostei. Se fosse, com certeza, o Borré dos primeiros 3 meses eu não queria no meu time. Não, longe, longe. Porque, tipo assim, o Borré começou muito mal. E não é clubismo nosso falar. O Léo era uma pessoa que evitava a conversa Borré no nosso podcast. Não é que ele não queria admitir que o Borré era ruim.
cara falava já. Cara, então assim, é complicado, tá? É um tema que acaba sendo um pouco complicado, mas hoje o Borré é um bom jogador. Não tá perto, pra mim ele estaria. Vamos botar os craques do time do Inter. Alan Patrick, tudo bem, tu me vence aí. Mas aí depois, a gente vai ter o Bernabé. Pra mim hoje o Fernando é melhor do que o Borré pro time do Internacional. O Wesley. Vitão é melhor do que o Borré pro time do Internacional. Acho que o Borré vem como uma quinta força desse time. Mas mesmo assim, não deixa de ser um mau jogador. É um bom jogador, sim, Rafael Santos Borré. Cara, eu acho que vamos falar de Caleri, então. O que que tu acha? É, Pra mim, eu acho que já. Eu acho que já teve o seu momento de bom jogador Ah, ele tá muito mal, né, cara? e está em um mau momento. Pra Pra mim, mim, pra mim, ele já teve momentos de craque do time, cara. sim, Muitos, sim. muitos. Mas agora não chega nem perto. Não é nem o quinto melhor jogador do time. Pra mim, hoje ele Alisson tá. tá à frente. Hoje, pra mim, ele tá no não fede nem cheira. Cara, pra mim, hoje, se um São Paulo começar com o Luciano fazendo aquela função e deixar o Caleri no banco, pra mim não muda nada. Pra mim, o time do São Paulo depende muito mais de outros jogadores do que do Caleri, velho. Eu concordo. Eu acho que o Caleri tá ali agora pra empurrar a bola pra dentro do gol e nem isso tá fazendo, né? É que a temporada de 2024 dele foi muito ruim, né, cara? É, Só que isso. a gente tá falando de um puta jogador com uma temporada ruim. É, eu acho que não tenho dúvidas, mas tipo, ahn, acho que Lucas Moura, o Oscar, que a gente falou, o Luciano, estão ainda acima dele pra questão do time, assim. E Ah, então, dentre. O Luciano eu não coloco acima, mas o Luciano pra mim tá pau a pau com o Caleri. Seriam dois jogadores que numa tier list eu colocaria em não fede nem cheira. Uhum. Sabe? Pra mim, o que eu quero dizer com não fede nem cheira é que, meu, tanto se for o Luciano, tanto se for o Caleri, pra mim vai acabar dando na mesma coisa. Tudo bem que eles podem jogar juntos, mas pra mim daria na mesma coisa, sabe? Mas eu acho que é uma boa o São Paulo meio que bancar o Caleri, tipo assim, tá, teve um ano ruim, fica aí, porque reforçou com peças de criação, né? Exato. Então, pra É, tentar dar uma moralzinha pro nosso mano que habla. o Toca no, né? O Toca no Caleri, cara, eu acho que vai ser potencializado com o Lucas Moura e Oscar, que são dois jogadores que jogam em prol do time, não são individualistas, né? Então, diferente do Luciano, que é um jogador bem individual. Então, acho que vai ser interessante, cara. Me serve bastante. Tá, eu vou voltar pra outra ponta da lista, porque, cara, eu não me aguento. Tá? Eu quero Então, falar de Martin fala, Brathwaite. fala. Olha, é o craque do time do Grêmio. Sem dúvida. Talvez talvez por ausência de peças, talvez. Não. Mas é um cara totalmente dedicado. Primeira coisa, cara, a coisa que eu mais me impressionei dele, além do futebol, tá? Não tô falando de futebol agora. Cara, começou minhas férias junto com as férias dos boleiros. Cara, era story todo dia do Bright White treinando lá em Copenhague, sei lá onde é que ele tava. Tava treinando lá na Dinamarca. E fazendo publi pra restaurante, coisa e tal, e treinando pra caralho. Ele é um cara totalmente dedicado e totalmente entrosado com o time. Parece que ele, ele causou um efeito de a, extracampo, de profissionalidade. Tipo, parece que ele tá dando um baita exemplo de profissionalização do futebol para os outros jogadores, de Cara, ele foi o dedicação. primeiro cara que se opôs a Renato Portaluppi. Isso veio publicamente, mas dava pra gente ver no estilo dele que ele era um cara que queria treinar e ele motivou os companheiros de equipe para quererem treinar, né, cara? Pois é. E em campo, cara, não tenho o que dizer. Eu acho que os números dele falam por si. E quem não assistiu um jogo ainda dele, tipo, recomendo fortemente. Porque já tem gente comparando o cara com o Soares. É que, cara, a vinda dele foi muito questionada porque ele era conhecido, tipo, o Bright White era conhecido por ser bagre. Tipo, a piada no meio futebolístico, a gente não tá falando do meio futebolístico gaúcho. A gente tá falando do meio futebolístico brasileiro, a gente tá falando do meio futebolístico mundial. O Bright White era conhecido por ser um péssimo jogador na época do Barcelona, que o Barcelona contratou pra tapar buraco na janela de transferência de janeiro. E ele ficou lá, tá ligado? Então, meu, quando ele veio,
eu tive que lutar contra três marmanjos falando que foi uma péssima contratação, que foi o Tomás, o Fernando e o Léo. E eu falava, não, cara, ele é um bom jogador. O Solis, que é um colega do Tomás, que viu os highlights dele também falando do Tomás, não, é um bom jogador. A gente tava tentando argumentar e não viam isso. E deu um jogo para todo mundo entender o quão bom era o Bright White, que foi a estreia dele contra o Cuiabá. E, cara, para mim, talvez de todos os times, não porque a gente é gremista, mas esse aqui é o mais difícil de escolher um estrangeiro entre os jogadores do time do Grêmio. Porque o Grêmio é hoje o time mais internacional, a gente está indo para o 12º estrangeiro no elenco, agora com as contratações que estão vindo. E a gente está aqui falando de um time com Cristaldo, a gente está falando de um time com Vila Sante, com o Monsalve, querendo ou não, com o Pavon. A gente está Pois é. falando de um time com muitas peças e pessoas que a gente poderia ter colocado aqui nessa tier list. O Cristaldo e o Vila Sante, principalmente. O Vila Sante, sem falar que, pô, já foi volante bola de prata do futebol brasileiro acho que foi 2023. É incontestável um dos melhores volantes do futebol brasileiro. O Palmeiras está sedento para contratar ele, mesmo assim escolheu o Bright White. Aí já foi uma disputa difícil. E depois eu quero argumentar para botar ele como o melhor estrangeiro em solo brasileiro. Mas Mas por agora, falando do enquanto. time do Grêmio, cara, o Bright White é o cara que mudou a dinâmica do time do Grêmio. Ontem, por exemplo, o Pedrinho, a gente foi no estádio, né? O Pedrinho é um moleque da base, lateral esquerdo. Cara, ele tomou uma porrada ontem no meio do jogo. Simplesmente o Bright White saiu lá da área do Grêmio, da área de ataque, da área do time do Pelotas, foi até a lateral esquerda para ver se o Pedrinho estava bem. E junto com ele foi o Vila Sante, que hoje são as duas lideranças do time do Grêmio. Cara, eu nunca vi um jogador do Grêmio fazer isso. E deu pra ver que era porque o Pedrinho é um garoto, que eles estão apadrinhando ele, como estão apadrinhando outros guris, como o Gabriel Mack e tudo mais. Porra, a estreia do Gabriel Mack, tu vê os vídeos, o Bright White ficou em pé no banco de reservas o jogo inteiro e cada toque na bola dele, ele parecia um torcedor dentro de campo, tá ligado? Então é um cara que tá mudando também o time do Grêmio. Para mim, o Bright White é uma grata surpresa e ele tá caminhando a passos largos de ser um ídolo da história recente do Grêmio, tanto quanto foi o Soares. Essa comparação para mim não é desonesta. A gente tá falando de um jogador extra-classe que é o Soares, mas para mim o Bright White, pelo que ele tem feito, pela identificação dele com a torcida, é um cara que tranquilamente tá caminhando para ter um espaço muito grande na história do Grêmio. Ele é o tipo de jogador que o cara fica preocupado. Inclusive, isso passou pela minha cabeça ontem durante o jogo. Cara, será que ele vai querer renovar com o Grêmio? Tipo, ele tá jogando tanta bola, será que ele vai querer ficar aqui? Sabe? E Tipo, quando o Grêmio contratou ele foi bizarro, porque o Grêmio tocou 2 anos de contrato sem nem pensar 2 vezes. Pra gente foi estranho isso. E agora eu queria é. que fosse mais. E agora tem times como o Palmeiras tentando a contratação do cara. O Ventilando Sevilha, a vinda Atlético dele. de Madrid. Atlético de Madrid. Então, assim, olha, cara, a gente tem um cara que, se o Grêmio em algum momento, nas mãos dele, ganhar algum título, ele entra na prateleira de ídolos do time do Grêmio. Muito pela sua identificação com a torcida e pelo que ele entrega dentro de campo, cara. Tá, vou passar pro próximo porque eu acho que a gente vai voltar nessa discussão do Bright. Germancano. Eu acho que. Não fede nem cheira hoje, Eu, né? eu acho que ele tá na mesma questão do Caleri. Eu acho que a gente tem que usar o mesmo critério do Caleri. Baita Perfeito. jogador, muito decisivo, mas teve um 2024 muito ruim. Cara, lembrando que a gente escolheu o Cano por ele ser o Cano. Não é porque a gente acha ele o melhor gringo do time do Fluminense, que pra mim o melhor gringo é John Arias, sem dúvida. É, Mas a gente escolheu o Cano porque o Cano por muito tempo já foi o craque do time. A gente colocaria ele em craque do time do Fluminense. E em algum momento, na minha opinião, foi o melhor estrangeiro em solo brasileiro. Em algum momento, assim, é um intervalo pequeno, principalmente na Libertadores de 2020, 2023, foi um dos melhores ou o melhor estrangeiro em solo brasileiro. Acho que por isso esse foi um dos motivos da gente ter escolhido ele acima do John Arias, né? sim. Eu acho que ele tem que ficar aí considerando a atualidade, mas também respeitando a história do cara. Perfeito. Respeitando a história do cara, os caras botando e não fede nem cheira, né? Não, Mas, e do inglês, don't smell nor sniff, né? Como é que você fala? exatamente. Don't smell nor sniff. Agora temos o cara que foi contratado para substituir o Cano no Vasco, né? Vegetti. Bom jogador.
Aí eu já entro em outra maré. Pra mim é Ele é bom bom jogador. jogador ou ele é o craque do time dele? Cara, é que craque é muito forte, porque, de novo, a gente teve que escolher entre Vegete e Payet, né? E lembrando Não, que a gente tá falando de um time com Payet, Coutinho e Vegete. não, mas o Payet é o craque do Vasco. É, né? É isso que eu quero dizer. Não, não é o craque do Não Vasco. é? Não é o craque do Vasco. É que craque é uma palavra que pra mim ela. É que craque tá muito relacionado Habilidade. com habilidade. É isso que eu ia dizer. Tipo, pra mim, craque é muito mais um camisa 10 do que um camisa 9. Pra mim, o Payet é mais craque que o Vegete. Mas hoje o Vegete é muito mais importante pro time do Vasco do que qualquer outro jogador. Então eu não me importaria de colocar ele como craque do time, mano. É, não sei, cara. Quem Eu mais acho- seria craque do time do Vasco, mano? Não, é esses dois. É um desses dois. E, tipo, tendo em vista. Vamos botar de consistência, então. Não vamos falar de consistência. O Payet é um cara que só joga campeonato estadual. O Payet, durante o Brasileirão, é um cara que joga bem alguma partida, joga mal outra, é um jogador muito inconsistente quando é que tu tá jogando. Já o Vegete, não. O Vegete é um cara que tá lá fazendo gol, jogo sim, jogo também, cara. O Vegete é um cara que, além de ser um ótimo jogador, tem identificação com a torcida, capitão do Vasco. Pra mim, ele é o craque do time do Vasco. Então vamos de. Opa, Opa, opa! opa, opa. Aqui, Quem ó. tá vendo o vídeo viu o que o Tomás fez. Não, sem querer, foi sem querer. E aqui temos por último Memphis Depay. Esse é o craque do time do Corinthians, mano. É, né? Mas a discussão é válida com o Yuri Alberto, mas a gente tá falando de estrangeiros aqui. Cara, ele é o craque do time do Corinthians. Em E questão de. Porque se tu considera craque o habilidoso, ele é 1000 vezes mais habilidoso que o Yuri sim, Alberto. sim, sem dúvida. E eu acho que, vou dizer, tá, dos estrangeiros que foram contratados para vir pro Brasil na temporada passada, eu acho que ele é o mais, tipo, se a gente fizer um diagrama, ele seria tipo assim, ó, ele é o mais novo e mais em forma que veio de todos esses. E o mais badalado. Exato, ele é tipo mais novo, mais em forma, mais badalado. Tipo, ele não veio na decadência, ele não veio se estabilizando, ele veio em bons jogos, em boas passagens, sabe? Ele vem de uma Eurocopa como titular Exato. do time da Holanda, como camisa 10 do time da Holanda. E o Depay, quando ele veio pra cá, meu, pra mim, o que vocês sentiram com o Bright White, e provavelmente quem. Acho que todo mundo sentiu com o Bright White é tipo assim. Ah, eu não. Tipo assim, é um mau jogador vindo da Europa, é um cara que eu não sei muito o que esperar. O Depay não. A gente não sabia como é que ele ia vir, mas ele precisou de um jogo tal qual o Bright White pra botar o jogo no bolso, tá ligado? E não fez muito sentido o que eu quis dizer, porque na minha cabeça fazia muito mais sentido a comparação que eu ia fazer com o Bright White. Mas o Depay é um cara que, vendo ao vivo, aquele 3-0 contra o Grêmio principalmente, é que nem eu falei aqui outras vezes, ele foi o cara mais próximo do Suárez que eu já vi ao vivo na minha vida. E isso chega a ser um pouco assustador ter um cara desse em solo brasileiro com um time que aos poucos está se encaixando e tem grande chance de ser um dos principais times do Brasil hoje, que é o Corinthians. Cara, basta o Corinthians se ajeitar que vai dar muito bom pra eles, porque eles têm plantel pra isso, né? Eles têm a faca e o queijo na mão. Exato, a faca e o queijo na mão. Mas E, agora a discussão é essa, né, Tomás? Pra mim a discussão tá entre Memphis Depay, Arrascaeta e Brett White. Desculpa. pois é. É o top 3 gringos no Brasil hoje. Eu não queria estar contigo, porque eu sei que tu vai querer botar o Bright White aí. Esse que é o problema de fazer o programa em dupla. Cara, o Sexto Homem era uma das coisas mais tendenciosas do planeta Terra, o nosso podcast de basquete, mano. Eu Se for sei que pensar. eu sei que temos ouvintes, ou ex-ouvintes a essa altura, que deixam de ouvir o episódio quando sabem que só gremistas vão falar. Isso é triste, cara. O Léo É, tem que voltar logo. Voltando, antes da gente começar a discussão, tá? Porque a discussão vai ser esses três. Vamos falar já, vamos dar um spoiler que a discussão vai ser esses três. Semana que vem voltamos ao normal com eu, Tomás, Fernando e Leonardo, tá? não, isso aí é Férias obrigatório. acabou. Acabou. Casa ajeitada, acabou as férias, vamos pra cima. É, não, acabou a vagabundagem do Escanteio Curto Podcast. Mas agora tá, a discussão. Tá, elenca teu top 3 aí, cara. Faz o teu pódio. Cara, eu acho que terceiro lugar eu iria.
É que a gente tá falando, calma, a gente tá falando de momento. A gente tá falando final de 24 e início de 25. Esse é o nosso recorte hoje. Final de 24 e início de 25. Se Cara, for história, Arrascaeta pra mim é Arrascaeta, Depay e Bright White, mas a gente tá falando de recorte final de 24 e início de 25, Tomás. cara, se for fazer isso, eu vou botar o Arrascaeta em terceiro lugar. Eu tô contigo nessa, infelizmente, com muita dor no coração, porque a gente rasgou elogios pro homem. Aí que mora o problema, cara, porque o Depay, como eu falei, se tivesse um diagrama, ele seria o cara mais em forma, mais habilidoso e em melhor momento de carreira que veio pra cá. E ele tem uma E coisa muito parecida com o Bright White, que o Corinthians depende dele pra jogar bem, né? exatamente. E outra coisa, tá? A gente sentiu o efeito do Bright White no elenco. O Bright White muito provavelmente salvou o Grêmio do rebaixamento. Só que o Depay fez uma coisa muito parecida. O efeito Depay foi que um Corinthians que ascendeu astronomicamente, assim, um Corinthians que estava brigando para não ser rebaixado, simplesmente engatou 16 jogos sem perder. Sim, eles pegaram uma sequência em que, em algum momento, eles brigaram por uma vaga direta pra Libertadores, né? E agora estão na pré-Libertadores, o que era uma Exato. coisa inimaginável antes do Depay começar a jogar bola. A gente tava colocando o último jogo ali, que a gente tomou 3-0 na Arena, como um jogo que a gente rebaixaria o Corinthians. E a gente chegou lá, tomou 3-0 com o baile do Depay. Só que eu quero trazer o momento aqui. Porque desses três, tá? Vamos falar de um começo de 2025. O Depay tem 3 jogos, um gol e uma assistência. O Arrascaeta tem 3 jogos, um gol e uma assistência. E o Martin Braithwaite tem 5 jogos, 5 gols e uma assistência. A gente tá falando de um começo astronômico do Martin Braithwaite no solo brasileiro. A gente não viu ele com uma pré-temporada e a gente não viu o Memphis Depay com uma pré-temporada. E assim, a gente não tá pegando só um começo de gauchão, porque pegar um gauchão, cara, é capaz de É sacanagem, né? botar o Tomás jogar na Avenida, ele mete uns golzinhos, cara, contra a Avenida. Mas a gente pode pegar o recorte do final do ano passado também do Bright White. Ele não decaiu em nenhum momento. Eu não lembro do Bright White ter feito uma partida ruim pelo Grêmio. Aquela hora que tu olha e fala assim, bah, hoje o Bright White foi mal. A gente lembra de Prejudicou. partidas que o Grêmio foi mal e daí a gente pensou, tá, o Bright White tá abaixo junto com todo o time do Grêmio. Mas eu não me lembro de ver uma partida em que o Bright White puxou o time do Grêmio pra baixo. Pelo contrário, eu lembro de várias partidas dele puxando o time do Grêmio pra cima. Tá, então tu gostaria de pôr ele como o melhor do Brasil no momento. Cara, é que o momento do Bright White, desde o jogo com o Cuiabá, pra mim é absurdo. Só que esse começo de temporada de 2025 só escancara que ele é o melhor gringo. Porque, tipo, a gente pode falar, o Corinthians tá jogando contra times um pouco mais competitivos. Não. O Corinthians segue jogando no campeonato estadual. Tá? Pra mim, campeonato estadual, todos se nivelam. Tá, podem falar que o Paulista é um pouco melhor, o Carioca é um pouco melhor, mas pra mim, no final, todos se nivelam. Então, esse é o papel que a gente tem para comparar agora. Esse é o cenário que a gente tem para comparar agora e quem começou bem mesmo foi o Bright White. O Bright White hoje para mim é o jogador que teve o melhor início no futebol brasileiro, não só gringo, mas teve o melhor início. Só que é difícil pegar um recorte de 5 jogos do Campeonato Estadual. Sigo com essa opinião. Como é que a gente vai fechar essa conta, mano? Cara, é que o Bright White, vamos ser sinceros, ontem era um jogo que tava difícil. Não foi um jogo fácil. E ele foi lá e ganhou o jogo pra gente. Ele fez 2 gols e acabou com a discussão do jogo. Isso já é absurdo. Aí a gente pega um Grenal em que ele já meteu gol no Grenal. Primeiro gol de Grenal num pênalti, pode tu achar se foi pênalti ou não, pode discutir, mas querendo ou não, fez um gol de pênalti, fez uma partida que ele tava ilhado lá na frente. Mas mesmo assim jogou direitinho, não foi ele que puxou o Grêmio pra baixo. Os outros jogos ele tem ficado até o final do jogo, ele joga os 90 minutos e ele quer porque quer fazer gol. Aquele último gol dele no final do jogo contra. Puta, contra quem que foi aquele gol que foi a estreia do Gabriel Mack no profissional, que ele podia ter passado pro Mack, mas meteu o gol. Monsul, Foi o Monsul. São Luís, né? Não, foi contra o São Luís de Juí. Que ele meteu aquela bucha no final do jogo. Então, tipo, ele é um cara que tá querendo muito. E o Depay, ano passado, estava querendo muito, mas esse ano começou ok. Pra mim, hoje, o começo do Edenilson foi melhor que o começo do Depay no futebol brasileiro, tá ligado? Em 2025. Cara, Então, pra mim, o Bright White é hoje o melhor estrangeiro em solo brasileiro. essa vai ser a playlist que a gente vai mandar no grupo de escanteio curto.
Cara, o E Léo vai vai nos sempre. matar. É, ela vai dizer assim: o que vocês fizeram com o futebol? Uma coisa assim. Cara, o Léo, quando a gente mandou a capa, tá? Porque a gente gravou um podcast semana passada, eu, o Tomás e o Fernando. Três gremistas. E a gente mandou a capa do programa, que era o Monsalve metendo o M aqui, né? Como é que é o M dele? É assim, né? Assim. Metendo o M. O Léo, a primeira coisa que ele fez, ele não pediu, tipo, como foi a gravação e tudo mais. Ele falou, bah, tomei o golpe de Estado. Então, cara, não, o Grêmio não tomou conta do Escanteio Curto Podcast, a gente só foi racional. E semana que vem volta um Colorado pra bater de frente com as nossas opiniões clubistas, mano. Exato. Mas É é isso. isso, né? Eu acho que vamos encerrar o episódio por aqui, colocando o Bright White como o melhor gringo do futebol brasileiro. Mas tá bem racional, cara. Quem ouviu até aqui entendeu porque cada um tá no seu lugarzinho ali. Exato. E, cara, se o Edenilson fosse gringo. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. E o Edenilson, a Blase. Bah, Super Eri. Porque daí ia ser Ed. É, o Eri. É. DDY, né? Ia ser uma loucura. Mas, cara, tu tem que honrar a palavra de Fernando Gervini, né? Tu tem que encerrar o programa com de jeito certo. Quem diria que a gente ia ouvir isso? Cara, eu não costumo ser um grande apreciador desses furos de reportagem aí que o Fernando traz pra nós. Mas eu tenho uma notícia que eu vi, acabei de fazer a pesquisa, na verdade, eu tava enrolando pra fazer a pesquisa no Google. E a manchete do dia é a seguinte: Doutor André Surak se reconcilia com o ex-marido. Palmas. O amor venceu. O amor venceu, cara. Claramente. E ela agora tá em preparação pra uma gravação com um famoso digital influencer flamenguista. Não vou citar nomes aqui, mas tudo está se encaminhando pra Ah, isso. é o rei dos cortes do Flamengo. Cara, então vai ser bonito isso. Então, André Sorak tá desenhando um futuro bonito pra nós apreciadores de futebol, né? Já tá pleiteando um ingresso vitalício no Maraca. Cara, coisa linda isso. E, cara, eu acho que foi assim, olha, é o mais próximo que vocês vão ter de um Sexto Homem Podcast pra quem já escutou em algum momento. É isso aqui, cara. É, Então, pros fiéis que já estiveram. Porque tem pessoas que, cara, ouviam o Sexto Homem que ouvem o Escanteio Curto Podcast. Marco Aurélio Piroli, um deles. Guerreiro, esse é São guerreiro. pessoas que não só gostam de futebol e basquete, mas gostam da gente também, porque Malucos, tem que malucos. aguentar. E é Então, isso, rapaziada. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Segue a gente no Instagram, no Spotify. Batemos 200 seguidores no Spotify. Estamos para bater 5.000 no Instagram. tá Então, chegando, tá chegando. consegue dar essa moral, por gentileza. E é isso. Valeu. E, cara, pra quem não sabe, eu e o Tomás voltamos a acompanhar WWE. Então se Ah, preparem. Isso é algo que eu tenho um pouco de vergonha de admitir, cara, mas é muito bom, mano. Então, cara, eu tô fechado com WWE. obrigado, Netflix. Cara, obrigado, Netflix. Voltou a amamentar esse nosso vício, cara. Isso aí. Valeu, rapaziada. Amamentar. Tchau, tchau.